Santa Catarina registrou 52 feminicídios em 2025 e mais de 31 mil pedidos de medidas protetivas. Somente nos primeiros meses deste ano, milhares de mulheres já recorreram à justiça em busca de proteção. Números que evidenciam uma realidade preocupante e reforçam a importância de ampliar o debate sobre violência contra a mulher. Nesta edição do Sala de Entrevistas, vamos falar sobre os sinais de um relacionamento abusivo, a violência, que muitas vezes começa de forma silenciosa, e os caminhos que existem para quem precisa de ajuda. Para esta conversa, eu recebo a advogada criminalista mestre em Direito Penal, Aline Marques. O Sala de Entrevistas começa agora. E nós já estamos aqui com ela, a advogada Aline Marques, ela que também é mestre em Direito e professora de Processo Penal, uma autoridade aí nesse assunto, porque o nosso tema de hoje é relacionamento abusivo. Aline, seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevistas. Eu que agradeço e vamos colocar em pauta esse assunto que é tão importante, a informação salva vidas. É exatamente isso, Aline. E nós estamos trazendo esse assunto num momento também que nós estamos aí falando muito, né, de Dia dos Namorados, é a semana do Dia dos Namorados, e muita gente, né, relaciona isso, amor, a proteção, acolhimento, mas quando que essa proteção, esse cuidado que as pessoas associam com amor, ele passa dos limites, né? Nós estamos falando de um relacionamento abusivo a partir de quando? Primeiro ponto, penso que é importante informar e enfatizar que não é um diálogo contra relacionamentos, mas sim um diálogo contra relacionamentos que extrapolam o amor. Porque o amor, ele não machuca, ele não humilha, ele não limita a ponto de a pessoa não se tornar mais quem ela é, mas sim quem o agressor deseja que ela seja. Como consequência, um relacionamento abusivo é aquele que não respeita essa essência da vítima e acaba por proferir diversas formas de violência, seja física, moral, psicológica, desconstruindo, portanto, esse eu. Uhum. E quando é que isso ultrapassa, como identificar, né, que o amor, né, que se associa ao cuidado, à preocupação, quando é que isso começa a não ser mais o cuidado, a proteção? Porque eu imagino que você também tem aí muitos relatos, né, por experiência da área penal mesmo. Sim, sim, nesses 11 anos, além de advogada, também enquanto mulher, tive que ajudar diversas mulheres e pude perceber diversas narrativas que são semelhantes. Primeiro ponto é ficar em alerta quando existe uma tentativa de afastamento com os seus ciclos de segurança. Exemplo, tentar afastar familiares, afastar amigos ou começar a depreciar a imagem dessa pessoa em que ela tem em relação a si, dizendo que ela é feia, que ninguém vai querê-la, que ninguém vai aceitá-la com um filho, frases nesse sentido. Porque, em regra, a violência ela não começa com o feminicídio, ela tem um escalonamento a ponto de chegar nesse extremo. Então, os pequenos sinais, esses pontos é que são importantes. É importante o alerta desde o início de um pequeno ato que por exemplo, exagere. Eu gosto muito de trabalhar com os exemplos, Sim, né, para sim. que as pessoas também possam identificar. Às vezes está numa situação e não consegue nem identificar que está vivenciando aquilo. Nós temos como exemplo quando, por exemplo, essa mulher ela se veste para ir a um determinado local e aí começam a pequenos pedidos de não usar essa maquiagem, não usar esse tom de batom, não usar essa roupa, ou começar a evitar falar com uma amiga em específico e justamente aquela amiga que está ali abrindo os olhos, olha fulana, talvez tome cuidado com isso. Volto a frisar, não é sobre ser contra relacionamento, porque existe sempre uma confusão e essa confusão é muito perigosa, de um diálogo em que esta conversa seria para desconstruir casamentos e não é esse ponto. O que nós queremos é que esses casamentos sejam sólidos e construídos com amor e respeito, não com dor e sofrimento de uma pessoa. Uhum. E quando é que as pessoas também utilizam isso para dizer, mas isso não é relacionamento, estão interferindo muito no nosso relacionamento, né?
Isso também acontece? Sim, vem daquela frase que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, uma frase equivocada, uma frase ultrapassada e que em realidade é muito cômoda a quem está ao redor para justificar não ter se metido e depois ter que ser testemunha ou ir ao velório de uma mulher. Então esse é o ponto. Nós temos sim a necessidade, enquanto sociedade, nos cuidarmos e como consequência, talvez esse alerta seja necessário por alguém que está fora do relacionamento. Porque é importante ressaltar que esse tipo de violência é uma violência atípica, é uma violência em que existe um grau, um vínculo entre a vítima e o agressor. É muito difícil para uma mulher, muitas vezes, buscar ajuda porque ela ama aquela pessoa ou alguém muito próximo a ela, como um filho, ama aquela pessoa. Vou ressaltar aqui que nós podemos falar, sim, de vínculo marido-mulher, namorado, mas também de uma mãe com um filho, de uma irmã. Então, são vínculos além do relacionamento amoroso. Entendi. Mas para quem está de fora, por exemplo, né? Como é que eu também consigo identificar que alguém está em relacionamento abusivo? Porque não fica muito assim no termômetro do que eu acho que é. Sim. Mas o que realmente, de fato, se não, isso é, eu tenho como dizer que isso é um relacionamento abusivo, olhando, né, de fora. Assim. Vamos de mais exemplos ainda, inclusive de exemplos de atendimentos que eu já realizei. Retirar o celular. Ah, eu amo ela, mas se ela quer falar comigo, eu tô em casa, porque ela quer celular. Ou ter um celular só. Aí, retirar o celular já seria ao meu ponto de vista, né, já seria uma medida bem extrema, assim, sim, né? Sim. Mas, por exemplo, eu não quero que tu publique tal coisa na rede social. Isso também configura, daí como saber o limite disso, né? Nesses mais suaves, nesses sinais mais suaves, porque retirar o celular já é uma coisa mais um tanto extrema, não tanto quanto uma violência, né? Física, digamos. Inclusive porque a violência começa aos poucos, em regra. E isso que é tão complexo... Então, eu gostaria que a Aline, que você falasse, Aline, sobre esses pequenos do dia a dia, do relacionamento, que passam despercebido como se fosse algo natural, mas, opa, não é tão natural assim. Sim, vou tratar aqui de alguns exemplos de casos que eu acompanhei, inclusive muitas vezes advogando para o agressor, para chamá-lo para a responsabilidade, para entender o que ele precisa mudar. E aí nós tivemos pequenas situações iniciais, por exemplo, olha, tu está conversando bastante com a tua mulher, com a tua mãe, por exemplo, eu vou passar a acompanhar as conversas contigo. Não, mas de repente vamos conversar com a tua mãe só uma vez por semana. Essa mulher, ela estava aqui afastada da mãe, ela não é desse estado, e aos poucos começaram esses cerceamentos de contato com a família. Então, o primeiro contato dela era diário, depois era com a presença dele, depois era semanal, até que ele chegou neste local de retirar o celular e que ambos tinham apenas um celular, porque se eles não tinham nada a esconder, então... É sempre muito complexo. A privacidade também acaba anulando a privacidade da companheira, no caso. E a pessoalidade também, né? Porque eu acho lindo, claro, que um casal entenda que existe uma união, mas cada um precisa existir de uma forma a respeitar o espaço do outro. Nesse contexto, por exemplo, foi escalonando a ponto de virar violência doméstica com violência física e esse agressor ser preso e essa mulher ter que retornar para o seu estado de origem se nem tinha dinheiro mais e nem documentação, porque ele havia retirado a documentação para que ela pudesse retornar ao estado. Sempre muito delicado, porque cada caso é um caso. Penso que de tudo isso, o ponto que nós podemos resgatar é o diálogo. Que enquanto amiga, enquanto psicóloga, enquanto pessoa do convívio social, tenha abertura, também paciência para o momento que essa mulher se sentir preparada. A violência doméstica ela lida muito com a paciência de quem está ali ao lado. Afinal de contas, eu preciso que essa mulher esteja preparada para buscar ajuda e receber essa ajuda, porque talvez para ela ainda não seja o momento. O que as pessoas ainda confundem muito, né? Até mesmo a mulher confunde muito. Por exemplo, não, mas ele não é agressivo comigo. Ele só não quer que eu troque mensagens com a minha amiga no celular. Ele só não quer que eu publique uma foto em que eu esteja bonita na minha rede social, mas ele não é agressivo. Existe ainda também essa confusão? A própria vítima, ela tem essa dificuldade de reconhecer que está nesse lugar? Meninas são criadas ouvindo contos de fadas, que na verdade são violências perpetradas contra as princesas, se nós formos resgatar. E nós vamos condicionadas a esse raciocínio, pensando que proteção significa qualquer ato
para que neste relacionamento exista amor. Só que não é assim. Quando esse homem dá um beijo sem que essa mulher tenha consentido, nós temos uma agressão aqui. Quando esse homem ele desrespeita a roupa qual essa mulher está usando, nós temos uma violência aqui. Então, essa não é uma conversa de homens contra mulheres, mas de atos que precisam ser repensados para que nós tenhamos respeito com o espaço e com a dignidade de todas essas pessoas envolvidas. E existe diferença entre um relacionamento de conflito e um relacionamento abusivo? A gente consegue diferenciar isso? Porque às vezes as pessoas também podem pensar, né, não, mas a gente também discute, porque é natural discutir, né? Então, como a gente diferencia um relacionamento que ele tem conflito de um relacionamento abusivo, Sim. né? Essa é uma linha muito tênue, mas é importante ressaltar aqui que o relacionamento abusivo tem um abusador, ou seja, uma pessoa que se sobressai em ofensas, em determinadas condutas que tem como objetivo humilhar, diminuir, agredir a vítima. O relacionamento difícil talvez seja do contexto de convivência, porque viver é difícil, é complexo. Nós temos muitas vezes conflitos entre familiares, são do mesmo sangue, nasceram muitas vezes e convivem desde o nascimento, mas o relacionamento abusivo, ele extrapola esse desentendimento. Não é só um desentendimento, é uma humilhação. Então passa a ter um ponto de ofensas, de diminuições, de desejo de coisas ruins, ameaças. Nós estamos vivenciando um período em que essas ameaças, inclusive, elas adentram na esfera da internet, o uso de mensagens. As pessoas parece que, como não estão cara a cara, têm mais coragem de falar coisas inadequadas. Mas quando uma pessoa fala, eu vou te matar, isso é uma ameaça. Isso pode se transformar em uma tragédia. Mas eu ouço muito, né? Mas ele disse no momento do calor da discussão. Ainda que seja em calor de discussão, isso deve acender aí um... Sim, com certeza. Nós não podemos esperar para verificar se isso é verdade ou não. Isso pode custar a vida de uma mulher e uma vida não retorna. Então, como consequência, o crime de ameaça ele existe justamente para prevenir antes de. Então, a ameaça é um crime previsto que não precisa se concretizar a ameaça, mas sim apenas o ato de causar nessa pessoa o medo em decorrência daquilo que lhe foi prometido, de um mal injusto. Então, de cabeça quente ou não deve, algumas coisas ainda não devem ser ditas, sim, é isso? Muitas vezes ou não alcoolizado. Devem ser aceitas? Sim, sim. O alcoolizado, uso de drogas, nenhum desses elementos tira a existência do crime. Da ameaça. Afinal de contas, o ponto é a fala e o desejo de causar nesta pessoa o medo, amedrontá-la. Entendi. Havia o desejo ali naquele, mesmo que momentâneo, mesmo que ele não fosse se concretizar, ainda assim era um desejo. Sim, porque a ameaça de morte, o ponto não é se essa pessoa deseja ou não matar a pessoa, mas sim se ela deseja ou não causar medo nesta pessoa. A ponto de a vítima absorver. O próprio amedrontamento já é um sinal, já é uma violência. Sim. Causar exatamente. medo, causar o pânico. Sim, e a ameaça ela não precisa ser em palavras, ela pode ser em gestos. Por exemplo, eu tive uma situação em que a minha cliente ela recebeu pelo correio uma faca e dizendo que aquela era a faca o qual ela veria pela última vez se ela não voltasse a ele. Ou seja, ele estava dizendo que ia esfaqueá-la. Assim como eu já tive uma cliente que recebeu uma carta fúnebre, como se fosse a carta de morte dela, de pós-morte dela. Então, tudo isso pode se dar com elementos que deixem esta vítima com medo. Esse é o crime de ameaça. E já é uma violência, Sim. algo já está errado ali, sim, né? Sim. Nós vamos para um breve intervalo, nós conversamos aqui já sobre limites, né? O que é um relacionamento em conflito, o que é um relacionamento abusivo. E agora, nesse segundo bloco, né, depois do intervalo, eu gostaria que a Aline também falasse para a gente um pouco como as pessoas podem sair disso, né? Quais as ferramentas, quais os mecanismos, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos e o nosso tema do Sala de Entrevistas desta edição é relacionamento abusivo. E para isso estou recebendo aqui a advogada Aline Marques, ela que é também mestre em Direito e professora de Direito Penal na universidade.
Aline, aí nós falamos no bloco anterior dos limites, né? O que é o relacionamento abusivo, o que é um relacionamento de conflito, onde é que existem os excessos. Aí a mulher identificou, né, que algo está acontecendo aqui que não é normal. Qual é o próximo passo? No primeiro sinal que ela identifica, o que ela deve fazer? Nós temos uma perspectiva de sempre pensar a polícia, mas até como uma abertura para que essa mulher busque um auxílio, meu ponto é buscar talvez a assistência social do município ou até mesmo buscar uma psicóloga, alguém que consiga dar um amparo psicológico para essa mulher. Muitas vezes ela precisa se fortalecer antes de buscar. Claro que nós estamos trabalhando aqui com uma situação que não é de urgência. Aí eu vou te pedir, né, quando que ela deve procurar, primeiro, uma psicóloga ou uma assistência social do município, né, e quando ela deve, de fato, ir à polícia. Quais são os sinais, né, quais são os gatilhos e a quem procurar conforme os gatilhos? Sim, porque eu estou falando aqui com uma situação em que essa mulher acha que está em uma situação de violência, que ela está desconfortável, que ela está notando pequenos sinais, como, por exemplo, frases que tentam diminuí-la, ou até informações de que essa pessoa já teve outros relacionamentos e naqueles relacionamentos foi abusivo. Então, há esse caminho como um caminho auxiliar. Agora, se essa mulher está em uma situação de violência física, violência patrimonial, uma violência que já aconteceu, a minha sugestão... O que seria violência patrimonial, por exemplo? Retirar o cartão de crédito, não permitir que essa mulher receba o salário. Já atuei com pessoas que elas não viam nem o dinheiro delas, o salário que elas recebiam, que tinham um marido que ele recebia integralmente e elas não sabiam nem o salário mensal delas. Então, como consequência aqui, não existe como viabilizar uma vida sem renda. Ou seja, a violência patrimonial muitas vezes é uma forma de manter essa mulher vinculada a este homem. Então, como consequência, em circunstâncias como estas, a minha sugestão é buscar a delegacia. Nós temos algumas delegacias da mulher, são delegacias especializadas, atendimento especializado, mas em todas as cidades nós temos delegacias. Então, precisa ser uma delegacia da mulher, pode buscar auxílio perante uma delegacia de polícia civil. Vou fazer apenas uma observação. Caso seja uma situação urgente, invadiu minha casa, está me agredindo fisicamente, nesta situação, chamar a polícia militar via 190. Porque a polícia que vai fazer... Quando for urgência, quando tiver acontecendo ali naquela hora. Exato, a polícia militar, ela atua na hora, até como um objetivo de reestabelecer a ordem. Então, como consequência, nessa circunstância, 190, busquem ajuda, porque é extremamente necessário conter aquela situação. Aumentou o tom da voz, gritou, por exemplo. Se sentiu insegura, sabe de um histórico. Isso já é caso de polícia? Sim, com certeza. Quando começou a agressão começou a ser verbal, já é um caso de chamar a polícia militar. Daí. Sim, nós pensamos muitas vezes violência como violência física, né? Infelizmente as pessoas acham que a violência ela precisa deixar marcas, mas está equivocado. O corte de cabelo, a ofensa, todas essas são violências. E aí nós temos dentro do âmbito de violência da Lei Maria da Penha, a violência física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial e agora também a violência vicária, que é aquela violência que é contra os familiares, um parente. Exemplo, não vou fazer nada contigo, mas se tu me deixar, eu mato a tua filha. Tem dor maior para uma mãe do que ouvir isso? Não tem. Essa mãe ela vai preferir talvez ficar neste relacionamento, apesar dos pesares, mas proteger a sua filha. Até porque nós temos aí uma pressão social muito grande para que essa mãe ela viva para a sua filha e, como consequência, ela vai querer protegê-la. Aí a mulher ouviu isso, mas ela realmente está num lugar de medo. Como despertar a coragem, dando segurança a ela de que nada vai acontecer e se ela continuar naquele lugar é que sim que ela corre o risco. Sim. Até porque essa é uma promessa que ele faz de mal e se ele fez essa promessa ruim, é possível que ele pense em executar isso ou pense em continuar com promessas ruins. Essa mulher ela não pode ficar vinculada a ele achando que se ela fincar, ela está em segurança, porque ela não está. Se ele teve capacidade de falar isso para ela, é porque ele tem capacidade de fazer ou pensar outras coisas ruins. Como consequência, essa mulher ela precisa começar a se fortalecer com vínculos que permitam saída. E aí, felizmente, a Lei Maria da Penha ela não pensa só a punição do homem, pelo contrário. A Lei Maria da Penha ela é feita para a proteção dessa mulher.
Portanto, é possível pedir alimentos de forma que essa mulher, essa filha não fique desassistida, pode pedir dentro de estrutura de cada município um local para essa mulher ficar. Existem alguns municípios que têm lei municipal para priorizar a vaga em creche, escola, priorizar a vaga de trabalho para essa mulher. Então, felizmente, nós temos uma rede de apoio, e aí nós estamos falando de políticas públicas, que estão se fortalecendo para viabilizar a segurança a essa mulher. Nosso ponto não é punir um homem, porque quando nós punimos, a violência já aconteceu, talvez uma vida já tenha sido perdida. Então o ponto é proteger esta mulher e não punir esse homem. Punir talvez seja uma consequência necessária, mas não é a prioridade. Entendi. E muito se falam também das medidas protetivas, né? Quando usar deste dispositivo? E a minha próxima pergunta, já emendando isso, é que muitas pessoas falam, mas nossa, a medida protetiva, ela tinha medida protetiva e acabou sendo morta, a medida protetiva ela não é eficiente. A gente já está caindo num senso de que a medida protetiva ela não resolve nada? Sim. Primeiro ponto, o que é uma medida protetiva? Ela é uma medida urgente que tem como objetivo trazer uma resposta de afastamento, de proteção a essa mulher ou aos seus filhos. Hoje nós temos a Lei Henri também, que se aplica a crianças. Como consequência, ela não tem como objetivo discutir se o crime aconteceu e adentrar nessa tese, apenas uma resposta rápida. Como consequência, a medida protetiva ela é uma ordem judicial. Cabe ao agressor respeitá-la. Acontece que dizer que a medida protetiva não faz nenhuma diferença é desestimular uma política que tem como objetivo a proteção. Então, penso que não é um diálogo que é produtivo, até porque os dados revelam que a maioria dos feminicídios são situações de mulheres que não procuraram apoio, que não tinham medida protetiva deferida. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos uma atuação bastante significativa da Polícia Militar, com a Rede Catarina, de atuação semanal, presente, conversando com essas vítimas. A partir de alguns dados que nós temos, nós percebemos que essa é uma atuação que tem sido efetiva. Eficiente, exato, no caso. E até porque o descumprimento da medida protetiva é crime. E o descumprimento da medida protetiva pode resguardar uma situação de prisão. Ou seja, o judiciário ele vai partir do pressuposto das informações que chegaram até ele. Então, se há um aumento nessa violência, um aumento de atitudes, a medida protetiva é uma forma de informar o Poder Judiciário e, como consequência, ele vai aplicando as medidas necessárias. E não são todos os casos que começam com medida protetiva, alguns começam com prisão, a depender do grau de vulnerabilidade que essa família está, do grau de risco. E quando a medida protetiva ela é aplicável? Quando, apesar de existir uma violência, é possível fazer um afastamento e resguardar a proteção das vítimas. Agora, se nós temos uma situação de um agressor que, mesmo com medida protetiva, volta a fazer contato, faz ameaças, comparece no local de trabalho dessa vítima, aí ele está pedindo a prisão. A minha pergunta é mais no sentido, por exemplo, onde cabe uma medida protetiva? O que leva a qual situação? A medida protetiva ela não precisa sequer de existência de um crime já com provas. A medida protetiva, ela precisa apenas que essa mulher não esteja se sentindo segura com aquele homem. Exatamente. E aí, que hoje, né, os namoros também começam muito cedo, né, cada vez mais. Isso serve também para uma adolescente, para pessoa mais jovem? Sim. Ela é aplicável a qualquer... Sim, a medida protetiva, ela provém da Lei Maria da Penha, ela parte do pressuposto de um relacionamento, e seja um relacionamento afetivo, um relacionamento parental, ou até morando junto, nesse sentido. Nesse sentido, sim, não sim. quer... Não há então, restrição. é possível que um garoto também esteja importunando a menina, né? Porque não que o agressor seja maior de 18 anos. Sim. A questão criminal ela vai ser tratada em um outro aspecto. Em outro aspecto. Exatamente. Mas o crime não deixa de... nós não vamos trabalhar com crime, por conta da idade, anos. mas a agressão, por exemplo, Isso, a situação inadequada de agressão, de violência. Sim, o ato infracional, nesse caso, ele vai ser analisado aí de uma outra perspectiva, mas sim. E aí... entre os mais jovens, né, essa faixa aí de 12, 14, 16 anos, como que essa menina, porque daí é uma fase também ainda muito lúdica, né, muito romantizada, está iniciando o namoro, como que essa menina, ela pode identificar que alguém que tem, às vezes, a mesma idade que ela, não está fazendo certo?
ele está sendo violento, ele está sendo agressivo, né? Ele está aí se encaminhando para um relacionamento abusivo também. Como os jovens podem identificar isso? Com que atitudes, né, do namorado, Sim. enfim, ou do ficante? Sim, sim. Atuando há alguns anos, inclusive para famílias, inclusive vítimas de violência sexual, eu tenho percebido que o ponto mais importante é a informação, um diálogo aberto para que essa filha, esse filho saiba aquilo que pode ou não ser feito. Afinal de contas, essa criança, esse adolescente precisa ter a segurança de levar isso para casa, dizer para os seus pais e se sentir acolhida e não julgada. Então, eu passo por circunstâncias de crimes sexuais que acontecem por anos e a vítima demora a buscar ajuda porque tem medo de como vai ser recepcionada. Então, o primeiro ponto é: tragam segurança, que a casa seja um lugar de diálogo e que essa criança, esse adolescente possa trazer a informação para ser acolhida. O segundo ponto é entender que, felizmente, essa geração tem o acesso à informação na palma da sua mão. Infelizmente, também tem a desinformação, porque nós temos muitas vezes um avanço e um descompasso, porque a informação, mas também movimentos que tentam desconstituir violências ou dizer que nós não temos violência, que é chato falar de violência doméstica. Na verdade, eu concordo, é chato mesmo, porque é chato eu ter que falar que mulheres são violentadas ou mortas. Eu estaria muito feliz se esse assunto não fosse mais necessário. Existisse. Exatamente. Eu torço pelo dia que nós possamos olhar para a Lei Maria da Penha e entender, ela não é necessária, porque nós não temos mais esse tipo. Mas enquanto o feminicídio continuar aumentando, porque nós podemos dizer que outras violências, não, mas isso é só um dado, mas não evoluiu para um processo, não houve uma condenação. Sim. O feminicídio é a existência de uma vida que se foi. Então é inquestionável. De 2024 para 2025, nós tivemos aí números de feminicídio que aumentaram. Não existe outra explicação que não a violência que existe em relação às mulheres. Então nós precisamos lidar com seriedade e com realidade. E nós precisamos também buscar informação como mecanismo de evitar esse local de tragédia, porque o feminicídio ele vai extrapolar famílias, ele deixa crianças órfãs, ele custa muito caro para o Estado, ele custa um processo, ele custa muitas vezes uma criança que não vai ter uma família para ser acolhida, afinal de contas, muitas das circunstâncias, o seu pai está preso, sua mãe está morta. Então, olha a consequência que nós temos, inclusive social, desse crime, que é um crime perverso, que ele vai ferir não só essa mulher, mas também todo um contexto social. E quando se fala em números, ainda se ouve muito, mais 5 mulheres mortas em... Agora em 2026, qual o número de feminicídios já aqui na nossa região? 5? Então, é que nós temos as informações que vêm de uma comissão, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas são de processos iniciados. Talvez esses crimes tenham ocorrido já em outros anos, mas os processos iniciados nós temos cerca de 5. O ponto é que quando se falam em números, né, às vezes as pessoas pensam, mas morreu uma mulher, mas é que o correto era não ter essa estatística, né? Então, quando que seja um feminicídio, já está tudo errado, é isso? Sim, mas nós podemos trabalhar, por exemplo, com o número de 2025. Foram 61 mulheres mortas. Em Santa Catarina? Sem contar... Em Santa Catarina só? Sem contar a quantidade de mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio. Então, como consequência... Que o desfecho não foi pior, mas... Exato. Porque foram salvas por um terceiro ou porque não conseguiu ter êxito. Então, nós não podemos nunca trabalhar com foi só isso. Foi tudo isso. Ainda que seja uma mulher, é uma vida, é uma família. Qual é o principal erro que as mulheres ainda cometem ao tentar resolver a situação sozinhas? Achar que não é tão grave. Diminuir a gravidade da situação. Afinal de contas, muitas vezes essa mulher talvez vá procurar uma ajuda e seja tarde ou não existem informações oficiais para a delegacia ou até para o judiciário. Processo é prova. E dentro da violência doméstica, a palavra da vítima serve como prova. Mas em algumas circunstâncias, essa palavra vem anos depois, tempos depois. O que mais tu ouve, né, com que tu lida ali, com as realidades com que tu lida? Eu achava que ele iria mudar... Gostaria que tu trouxesse mais esses exemplos, assim. Algo que eu ouço muito é eu não queria prejudicar ele. Até por pressão, muitas vezes, da própria família. Porque Da vítima ou da família do agressor? De ambos. Dos dois.
que vai prejudicá-lo. A imagem. Vai prejudicá-lo, afinal de contas ele pode ser preso, ou ele pode perder o emprego, e aí, qual é a consequência? Ou seja, atraindo a responsabilidade para a vítima, como se ela fosse prejudicá-lo. Exatamente. Ou até mesmo uma cobrança, mas o que tu tens feito para que ele faça isso? Por que tu fizesse isso? Ele fez isso, mas o que tu fez? O famoso. Exatamente. E aí, como consequência, essa mulher, no lugar de ela achar que está sendo ajudada e acolhida, ela vai se sentir muitas vezes julgada. Uhum. E nós, enquanto pessoas que às vezes não estão diretamente envolvidas com aquilo ali, o que nós podemos fazer, né? Para que esses números também não sejam tão exorbitantes, que essas situações as mais extremas, principalmente, não cheguem a acontecer. Não naturalizar. O que seria naturalizar? Sabe aquele amigo que chega dizendo que eu bati nela mesmo, afinal de contas ela me irritou? Olhar para esse amigo e dizer, cara, acho que precisa mudar a tua atitude. Acho que tu precisa repensar. Tu tens uma bela família, tu tens uma esposa que te respeita. Nós precisamos chamar a responsabilidade para não olhar a isso e achar que é normal. O amigo que muitas vezes trai a esposa e o outro vai lá e fica tapando a informação, ou muitas vezes sabe que aquele homem está cometendo algum tipo de agressão e acha melhor não falar. Muitas vezes não pergunta para essa mulher, fulano, tu precisa de uma ajuda? Olha, talvez se tu precisar conversar, eu vou estar aqui. Porque muitas dessas situações ocorrem na frente de outras pessoas e quando nós chegamos no processo, as pessoas me dizem assim, eu não quero ser testemunha, não quero me meter. E elas acabam por negligenciar um dever que é um dever social. Eu já tive pessoas que se negaram a ser testemunhas quando da ameaça, mas precisaram ser testemunha quando do homicídio, do feminicídio nesse caso. Então, seja a testemunha que está protegendo e não aquela que está indo lá no velório porque aquela vida ela já não pode mais ser salva. Aí não tem mais o que fazer. E diante disso, as pessoas, elas também, quando ela diz, eu não quero ser testemunha, eu não quero me meter nisso, eu não quero participar disso, ela corre o risco também de ter alguma responsabilidade por omissão. E quando que isso pode acontecer, né? Quando que eu estou sendo omisso a isso e eu também contribuir, entre aspas, não quero usar uma palavra forte aqui para não... A testemunha, em primeiro lugar, ela não pode dizer se ela quer ou não. Se ela viu, se ela tem informações, é uma obrigação do ponto de vista judicial, inclusive ela pode ser conduzida para o oficial de justiça para prestar depoimento. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é se ela pode ser responsabilizada criminalmente, talvez, mas daí é uma situação mais complexa, em que ela estava assistindo, ela podia fazer algo, vamos materializar aqui com o exemplo de uma festa. Estamos em uma festa, presenciamos uma agressão e a pessoa está ao lado e não faz nada, não chama um socorro, não chama a polícia, também não ajuda. Isso é um problema deles, não vão me envolver. Exatamente, nessa circunstância nós podemos ela atrair. Pode até... Sim, nós tivemos um caso há algum tempo de um taxista, um Uber, que deixou uma mulher que estava desacordada em uma calçada e ele saiu sabendo que ela não tinha capacidade de se autogovernar e aí passa um outro homem e acaba por violentá-la. Naquele caso, o entendimento foi que a responsabilidade também era do motorista. Afinal de contas, ele tinha consciência que ela não tinha capacidade de autocuidado e ele a abandonou. Deixou ali. Exatamente. E ela ficou... Mas, claro, isso foi um entendimento daquele processo. Cada caso sempre vai ser um caso, mas serve de exemplo e de alerta também. Sim, né, porque doutor? o direito não é uma matemática perfeita. Nós aqui, nós temos sempre a análise do caso. A matemática, ela vai trabalhar com resultados fechados, aqui não. Olha, doutora, eu queria que tu deixasse também uma mensagem e uma orientação para uma mulher que esteja nos assistindo e para que ela, né, esteja, se ela estiver nesse lugar, o que ela deve fazer e como ela também identificar este lugar. Mulheres, o amor ele não humilha, ele não diminui. O amor ele soma. Como consequência, não esperem um amanhã para verificar se existe uma melhora. O amanhã talvez não chegue e priorize sempre o seu cuidado, o amor a si e busque ajuda. O diálogo ele é importante, ele é um caminho sim que salva vidas. Aline, quais as tuas redes sociais para as mulheres que estão nos assistindo, para alguém que às vezes conhece alguém e que tenha dúvidas, porque é um lugar também de muito medo ainda, né? De muita resistência, de que as coisas vão mudar. Então as tuas redes sociais, o teu contato, para que as pessoas também possam tirar as suas dúvidas e ter uma orientação do que é correto e o que pode ser feito. Claro, será um prazer.
Eu posso ser achada através do Instagram, no @advogada_Aline_Marques, e lá tento também trazer conteúdo para que o direito seja acessível e que as pessoas tenham conhecimento do seu direito e possam aí ter caminhos melhores. Aline, muito obrigada pela tua participação, é um prazer em te receber aqui, espero recebê-la mais vezes. Infelizmente é um assunto que nós também não gostaríamos de tratar, mas ele se faz necessário. Muito obrigada mais uma vez. E nós chegamos ao fim de mais uma edição do Sala de Entrevistas. Hoje discutimos um tema que merece atenção permanente: a violência contra a mulher, que nem sempre começa com agressões físicas. Muitas vezes ela se manifesta de forma silenciosa, por meio do controle, da manipulação, das ameaças e da violência psicológica. Por isso, conhecer os sinais e os mecanismos de proteção é fundamental para romper ciclos de violência e salvar vidas. Lembrando que esta entrevista completa também está disponível no nosso canal no YouTube/TV Primavera. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição do Sala de Entrevistas. Um grande abraço.